Oi, meus irmãos, boa tarde. Estou falando do sul de Minas, Lavras, com uma honra muito grande de me dirigir a vocês hoje, queridos irmãos de Santo André. Estou imensamente honrado com o convite do Ricardo para conversarmos um pouquinho sobre a lição número 8, Educação e Redenção. É uma lição muito especial e nós aprendemos durante a semana que toda a Escritura é inspirada. Isso é muito importante para a nossa visão de mundo. Então vamos passar rapidinho, nos minutos que nós temos, uma visão geral do que a lição nos apresenta. A primeira parte tem que ver com a imagem de Deus. Imago Dei. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Semelhança. Não é igualdade 100%. É uma semelhança. E isso nos enche de nobreza, de honra, sermos semelhantes a Deus. E é interessante que a lição colocou uma parte importante aqui, é uma imagem mental de nosso Deus. Isso é algo extraordinário. A capacidade que o ser humano tem de refletir, de raciocinar, isso é maravilhoso. Então, esse encontro de mentes entre o ser humano e a divindade é algo que nos enche de honra por sermos a imagem de Deus e criados à sua semelhança. E a história da redenção é isso. Infelizmente, o pecado transtornou essa criação original de Deus, a imagem foi obliterada, foi degenerada, e a história da redenção é exatamente esse retorno do ser humano à imagem de Deus, a restauração dessa imagem. E a educação tem muito a ver com isso. A educação caminha junto com a redenção. Na parte de segunda-feira, a lição nos apresenta Jesus como professor. É muito interessante que as pessoas que conviveram com Jesus Cristo, incluindo seus discípulos, se dirigiam a ele como rabi, mestre, professor, também rabone, uma outra palavra hebraica, num grau mais elevado para o rabi. E era uma característica própria de Jesus Cristo. Ele era um ensinador. A pregação, as curas e o ensino eram as armas do ministério de Jesus Cristo. E talvez o ensino se destacasse mais. E aí vem um texto de Isaías. Esse texto de Isaías é extraordinário, porque o mais evangélico dos profetas, Isaías fala no capítulo 11, que a lição nos apresenta, de um broto, um renovo, um rebento que surgirá do tronco de Jessé. Isaías vem falando no capítulo 10 que Deus iria fazer uma poda, vamos dizer assim. Ele iria cortar árvores poderosas, árvores grandes, mas simbolizando os inimigos de Israel. E dessa poda, desse consumo que Deus fez dos inimigos de Israel, iria brotar um rebento. E esse rebento, se referindo ao Messias, é afirmado, Isaías afirma, que o Espírito do Senhor estará sobre ele. Um Espírito que dá sabedoria
e entendimento ao Messias. E ainda mais, Isaías, continuando a sua descrição do futuro reino do Messias, ele diz que esse reino será de justiça e de retidão, e que a natureza voltará à sua harmonia original. Ele menciona, por exemplo, o lobo e o cordeiro juntos, o leopardo e o cabrito juntos, a vaca e a ursa, e uma criancinha guiando esses animais. Então, o profeta Isaías tem essa visão do futuro reino de Deus que será restaurado no devido tempo. É interessante, meus queridos, que, voltando lá um pouquinho na imagem de Deus, seria bom nós lembrarmos que Adão e Eva, o homem e a mulher, geraram também filhos à sua imagem. E que essa imagem mental é um encontro de mentes em casa, na escola e depois na igreja também. Isso é muito importante. Agora nós encontramos Moisés e os profetas. A lição menciona a Torá. A Torá como todo o conteúdo da revelação divina naquela época. Não é apenas a lei de Deus dos 10 mandamentos. É a revelação completa. Os judeus dividiam a sua escritura, o nosso Velho Testamento, em 3 partes. A Torá, os profetas e os escritos, que eram a parte poética. Então, esse conjunto todo da revelação de Deus é a Torá, que é aquilo que Deus nos oferece, aquilo que Deus nos dá, como uma carta de amor, para nos dirigir, para guiar a nossa vida e para nos apresentar como seres restaurados, educados e redimidos. Homens e mulheres sábios. Na parte de quarta-feira, a lição nos menciona o Salomão. O Salomão foi um grande sábio. E quando o reino foi estabelecido por Salomão, quer dizer, a expansão territorial que ele completou, iniciada por Davi, seu pai, foi um motivo de atração. Pessoas, delegações de várias partes do mundo se dirigiam a Israel para confirmar essa sabedoria, essa riqueza de Salomão. E sabe o que era isso, irmãos? Uma evangelização centrípeta. As bênçãos, a prosperidade, a riqueza de Israel eram motivos de atração para delegações, para nações. E aqui estava a grande chance desse povo se apresentar e revelar o grande Deus que derramava sobre ele bênçãos sem medidas. E agora nós chegamos lá na parte em que o texto áureo é destacado. Na verdade, está na parte ainda de terça-feira, que Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que você deve permanecer no ensino que você recebeu desde a infância. Um ensino que pode fazer você um sábio. Toda a escritura é inspirada. Eu deixei essa parte para o fim, para a gente destacar isso aqui. Timóteo foi educado por sua mãe e por sua avó na escritura. E Paulo aproveita esse apelo de Timóteo para confirmar a sua sabedoria. Timóteo continua na pesquisa, no ensino e no aprendizado da escritura, porque toda a escritura é inspirada para ensinar a maneira correta de viver. É muito interessante, eu queria até ler aqui e terminar com essa parte, na versão que eu tenho aqui, da Bíblia da King James, que nos apresenta o texto de maneira que me chamou muito a atenção, essa carta a Timóteo.
dizendo assim: porque desde a infância sabes as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. E agora, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Queridos, como a gente precisa disso? Buscando uma maneira correta de viver nesse mundo perdido, nesse mundo acéfalo, nesse mundo sem rumo. A maneira certa de viver é a Escritura que nos proporciona. Obrigado por sua atenção, uma feliz semana para todos vocês e que Deus os abençoe ricamente. Meu fraterno abraço.